Olá, prezados alunos, nós estamos aqui pelo curso Ouse Saber e nós vamos tratar hoje de um revisaço referente aos temas de Direito Eleitoral e Legislação do Ministério Público. São matérias, como os senhores sabem, não são as principais dos grupos nos quais elas estão inseridas no edital do concurso para promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, mas são matérias que o conteúdo, justamente por não serem tão complexos assim, fazem a diferença, tendo em vista que o aluno que acerta estas questões cumpre com o objetivo de acertar as questões de complexidade. Isso significa o seguinte, senhores candidatos: aquele que errar, aquele que falhar no acerto destas questões, tenha certo em mente que muitos candidatos poderão ultrapassá-lo. Por isso que essas matérias, Direito Eleitoral, Legislação do Ministério Público, embora não as principais e embora secundárias, previstas no edital de um concurso como este, são de acerto inarredável. Os senhores têm que acertar essas questões para os senhores garantirem uma nota suficiente para a classificação e aprovação na primeira fase do concurso, ok? Bom, como os senhores sabem, a ideia do curso Ouse Saber de criar o revisaço foi com a finalidade de darmos uma pincelada, uma revisão de véspera sobre determinados temas. E nós vamos fazer aqui exatamente esta proposta do curso Ouse Saber. Nós vamos fazer algumas pinceladas, algumas apostas principalmente relacionadas a essas duas matérias. Claro que devido à maior importância, maior incidência, nós vamos nos dedicar mais às questões relacionadas ao direito eleitoral, mas este propósito, essa revisão de última hora, ela é crucial porque muitas vezes rende ao candidato a compreensão de determinados temas de última hora que podem realmente ser úteis para um acerto imediato, um acerto fácil de questões razoavelmente simples, ok? Então nós vamos tratar primeiro das questões ou dos temas relacionados a direito eleitoral e mais para frente, nos últimos blocos, nós vamos tratar das questões relativas à legislação do Ministério Público. Bom, especificadamente sobre o direito eleitoral, eu gostaria de dizer aos senhores que a minha primeira aposta, o tema que eu acredito que deva cair neste concurso no tema relacionado a direito eleitoral, é a novidade legislativa contemplada pela Lei 13.834 de 2019. O que essa lei fez, senhores candidatos? Ela inseriu no Código Penal, no Código Eleitoral, o chamado crime de denunciação caluniosa. Como os senhores sabem, o crime de denunciação caluniosa estava previsto ou está previsto no Código Penal e o Código Eleitoral também fez uma previsão específica deste crime e nós vamos fazer a leitura do tipo penal, destacando exatamente, dando ênfase exatamente naquilo que importa para os senhores memorizarem para este tema que eu acredito ser muito importante para o concurso. Diz o artigo novo 326A, 326A do Código Eleitoral: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Essa finalidade específica prevista na parte final do tipo penal é justamente o elemento subjetivo especial do tipo que trouxe, que caracteriza o crime como um crime eleitoral, e é aqui que reside a maior novidade dessa legislação. A pena é alta, pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, e a pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Ou seja, o grande propósito aqui é punir, inclusive de maneira mais severa, as tão propaladas fake news. Lógico que aqui com o objetivo de caluniar e denunciar caluniosamente alguém, dando um ensejo à instauração de uma investigação criminal em face de alguém. Lembre-se que a denunciação caluniosa difere-se do crime de calúnia previsto na legislação ordinária e também prevista na legislação, no Código Eleitoral, porque na denunciação caluniosa o sujeito procura e objetiva a instauração de um procedimento contra aquele que ele profere a acusação falsa, diferentemente do crime de calúnia, em que o sujeito simplesmente imputa a outrem a prática de determinado fato definido como crime. Então essa é uma distinção importante,
mas essa não é sequer, a meu ver, a principal questão que deve ser cobrada para os fins de inovação e para os fins desta aposta que eu faço no tema deste crime de denunciação caluniosa. Acompanhe comigo que o tipo fala que a pena ainda é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção, mas o que deve chamar a atenção? Primeiro aspecto que deve chamar a atenção, há uma locução totalmente original nesse crime que não está prevista na denunciação caluniosa prevista no Código Penal, qual seja ato infracional. Ele diz que configura o crime de denunciação caluniosa, dar causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, de inquérito civil, de ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém o quê? Crime, segundo o parágrafo 2º, contravenção e ato infracional. Cuidado, esse ato infracional não é ou não deve ser interpretado apenas como ato ilícito praticado por pessoa menor de 18 anos, que é a nomenclatura adotada pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que se refere a crimes e contravenções penais. Não. Aqui a locução deve ter um sentido, eu até anotei aí para os senhores, tem que ter um sentido mais amplo, no sentido de que ato infracional aqui, para fins de caracterização da denunciação caluniosa, deve ser qualquer ato ilícito, civil ou de outra natureza, inclusive disciplinar, ou atos que possam ensejar a instauração desses procedimentos previstos no tipo. Quais são? Acompanhe: investigação policial, ou seja, crime e contravenção; processo judicial, ou seja, qualquer ato de ilícito, por exemplo, eleitoral; investigação administrativa; inquérito civil, ou seja, violação a interesses difusos e coletivos; e ação de improbidade administrativa, ou seja, atos que infringem a Lei 8429. E, como eu destaquei aqui, a finalidade especial, né? Com finalidade eleitoral, ou seja, aqui o sujeito deve ter necessariamente a intenção, a pretensão de influir de algum modo ou em algum grau o processo eleitoral. É exatamente esta nota que caracteriza, que notabiliza o novo crime de denunciação caluniosa. Estamos bem compreendidos? Eu faço essa primeira aposta porque acho que é um tema relevante, é inovação legislativa, tem tudo para cair no concurso, porque inclusive existe todo esse murmúrio, todo este pedido, esse clamor para um enfrentamento adequado das chamadas fake news, e isso foi inclusive capturado pelo Congresso Nacional, que resultou na edição dessa Lei 13.834, certo? Bom, meus amigos, vamos então para a segunda aposta, que é o segundo slide que eu apresento aos senhores, que é a outra novidade legislativa. Também uma novidade legislativa inserida pela legislação eleitoral, que cria e que insere no regime do direito eleitoral o crime de apropriação indébita eleitoral. Também inserido no Código Eleitoral, lavrado com a seguinte redação, artigo 354-A do Código Eleitoral: apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha ou quem de fato exerce essa função, de quê? De bens, recursos e valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio, ou seja, para ele mesmo, ou alheio, ou seja, quando ele desvia o recurso para alguém. A pena é alta, né? Os senhores podem acompanhar, muito mais alta que a prevista do Código Penal, reclusão de 2 a 6 anos e multa. E o que chama atenção aqui? A grande característica deste crime que, a meu ver, o notabiliza é a identificação de um sujeito ativo especial. Portanto, trata-se de um crime próprio. Crime próprio é aquele que exige uma qualidade especial do agente que pratica essa conduta ilícita. Vejam, acompanhem comigo que o tipo exige que o sujeito ativo seja o próprio candidato. Se ele se apropriar desse dinheiro, ele pratica este crime de apropriação indébita. O administrador financeiro da campanha, pode ser um tesoureiro, um contador, ou alguém nomeado pelo candidato ou pelo comitê da campanha eleitoral para tratar disso. E o mais importante, quem de fato exerce esta função, porque é muito comum que alguém exerça essa função sem estar nomeado, sem estar declarado na documentação daquele candidato para fazer a movimentação da campanha eleitoral. Portanto, trata-se de um crime próprio que reclama uma qualidade especial do sujeito ativo do crime.
É uma conduta, é uma tipificação também bem-vinda pela legislação penal e pela legislação penal eleitoral, tendo em vista as notícias de alguns desvios relacionados a esses comportamentos. Bom, já que nós tratamos de 2 crimes do Código Eleitoral, vamos dar uma pincelada rápida sobre o regime jurídico dos crimes eleitorais. É importante a gente lembrar que os crimes eleitorais, diferente dos crimes previstos no Código Penal, possuem algumas características singulares. A primeira delas, existe uma certa classificação no direito eleitoral que menciona que os crimes eleitorais são puros ou específicos, significa dizer crimes próprios. Por quê? Porque são próprios da própria legislação, especificadamente da legislação eleitoral, porque a conduta criminosa é exclusiva da área eleitoral. Então, nos 2 exemplos que eu mencionei, a conduta elevada à categoria de crime não é própria da legislação eleitoral. A legislação eleitoral, a legislação comum também consegue tipificar aquelas condutas em outros tipos penais. E os crimes eleitorais acidentais, ou também chamados crimes eleitorais impróprios, são aqueles em que a figura típica é similar a outra prevista no ordenamento jurídico. Por exemplo, corrupção passiva eleitoral, ou os exemplos que eu acabei de mencionar, denunciação caluniosa ou até apropriação indébita. São tipos ou são condutas que são tipificadas também na legislação ordinária. Ou seja, o que os senhores têm que memorizar aqui? São crimes próprios, eleitorais próprios, aqueles que digam respeito exclusivamente à própria legislação eleitoral. Exemplo, compra e venda de votos do eleitor previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Agora, os crimes eleitorais acidentais, também chamados de crimes eleitorais impróprios, são aqueles cujas condutas podem ser descritas porque não dizem respeito exclusivamente a condutas eleitorais relacionadas ao direito eleitoral, são condutas que também se encontram tipificadas em outras normas penais. Bom, além disso, outra característica, lembre-se, todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada. Detalhe, prestem muita atenção, não se esqueça, até os crimes contra a honra, porque os crimes contra a honra lá no Código Penal não são de ação penal pública incondicionada, são de ação penal pública condicionada. Aqui, todos são crimes de ação penal pública incondicionada. Isso não significa que esses crimes não admitem a ação penal privada subsidiária da pública. Lembrem-se, a disposição constitucional prevista no artigo 5º, 59 da Constituição vale para qualquer modalidade de crime, qualquer crime previsto em qualquer uma da legislação criminal brasileira. Então, o crime de ação penal privada subsidiária da pública também é possível nos crimes eleitorais. Quando que cabe crime de ação penal privada subsidiária da pública? Como os senhores sabem, quando há o transcurso do prazo para oferecimento da denúncia e inércia do Ministério Público para oferecimento desta denúncia. Nessas situações, é possível e é cabível a ação penal privada subsidiária da pública. Uma outra característica é que todos os crimes eleitorais são dolosos. Anotem, não existe crime eleitoral culposo. Isso é muito importante, porque isso pode vir a cair em um concurso público uma forma de pegadinha, principalmente quando se faz comparação com os tipos penais previstos no Código Penal comum. Então, todos os crimes eleitorais são dolosos. Bom, e a competência dos crimes eleitorais? Bom, crime eleitoral não é e não pode ser confundido como crime ou infração ou crime de responsabilidade. Isso, inclusive, foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal. Crime eleitoral, para este fim de classificação, é um crime chamado crime comum. O que é crime de responsabilidade e crime comum? Crime comum é o crime de responsabilidade. O crime comum é aquele em que a aferição ou o sistema de responsabilidade é feito ou é aferido pelo Poder Judiciário por meio de uma acusação criminal deduzida em juízo por meio da movimentação
do órgão de acusação oficial do Brasil, que é o Ministério Público. Além disso, a instância julgadora do crime comum é o Poder Judiciário. E, mais do que isso, as sanções aplicadas nessas situações são sanções essencialmente privativas de liberdade. Nos crimes de responsabilidade, por outro lado, prevalece o entendimento de que o julgamento realizado perante o órgão competente para aferir se houve responsabilidade por aquele sistema sancionatório é um sistema político administrativo. É por isso que nessas situações existe um alargamento, uma possibilidade maior de julgamento desses casos, inclusive utilizando-se de critérios não eminentemente jurídicos. No sistema de responsabilidade por crimes de responsabilidade, a instância julgadora não é o Poder Judiciário, muitas vezes, quase que na maioria das vezes, é o Poder Legislativo, como acontece, por exemplo, nos chamados impeachments ou processos de impeachment ou de cassação de chefes do Poder Executivo, que são feitos pelo Poder Legislativo. Ok? E as sanções aplicadas nos crimes de responsabilidade não são sanções privativas de liberdade, são sanções de ordem político-administrativas. Essas são, basicamente, as distinções entre esses sistemas. E a competência? Bom, a competência para o julgamento dos crimes eleitorais é da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral possui competência para julgar esses crimes, porque a Justiça Eleitoral é que foi desenhada para o julgamento desses crimes. Agora, lembrem-se, questão importantíssima, também minha aposta número 3, tenho quase certeza que isso vai cair no concurso público, que é o seguinte. Os senhores se lembram de toda a polêmica relacionada a um dos processos da assim chamada Operação Lava Jato, que houve uma discussão muito forte no Supremo Tribunal Federal se determinadas condutas deveriam ser julgadas ou não pela Justiça Comum ou pela Justiça Eleitoral. Prevaleceu, então, no chamado julgamento, acompanhe comigo, no julgamento do inquérito 4.435, de relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado em 13 e 14 de março de 2019, esse julgado e esse fato consta no informativo 933 do Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos. E importante, então, senhores candidatos, não se esqueçam, cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso a caso, a existência da conexão dos delitos comuns aos delitos eleitorais e não havendo, ou seja, não havendo a conexão, remeter os casos à Justiça competente. Agora, identificada a conexão, deve ser mantido na Justiça Eleitoral o julgamento do crime eleitoral juntamente com o crime comum. Por que isso? Porque isso enseja a aplicação de uma regra prevista no artigo 78, inciso 4 do Código de Processo Penal, que estabelece expressamente o seguinte, que na competência por conexão, no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalece esta qual? A Justiça Especial. E prevalece o entendimento de que a Justiça Eleitoral é uma justiça especial, razão pela qual a conexão entre um crime comum e um crime eleitoral atrai a competência do julgamento desse crime comum para a Justiça Especial. A discussão realizada no Supremo Tribunal Federal se dava em 2 graus. A primeira, de que essa regra do artigo 78 do Código de Processo Penal foi editada, da redação original do Código de Processo Penal, que é de 1940, e que, portanto, o Código de Processo Penal não contemplava a possibilidade dessa conexão, haja vista que a Justiça Eleitoral foi criada na década de 60. E, por isso, o Código de Processo Penal não teria sido engendrado naquela ocasião para que essa conexão fosse realmente estabelecida e, inclusive, a regra de que os crimes especiais previstos num ordenamento jurídico especial, como, por exemplo, os crimes militares, não deveriam ser julgados de forma conexa aos crimes comuns, mas sim de forma separada. Essa não foi a tese que prevaleceu. A tese que prevaleceu é de que os crimes eleitorais devem ser julgados, os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais devem ser julgados na Justiça Eleitoral, porque essa redação do Código de Processo Penal ela serve para contemplar este entendimento. Certo? Agora, para os senhores entenderem essa aposta número 3 e para os senhores entenderem o que essa decisão, por que essa decisão foi proferida assim, nós temos que lembrar que a doação, que era exatamente o caso envolvendo lá o caso da Lava Jato, era um caso de doação eleitoral ilícito por meio de Caixa 2,
que configura, portanto, o crime eleitoral de falsidade ideológica previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Então, senhores candidatos, cuidado. Se perguntar, crime de caixa 2 a conduta de caixa 2 é atípica? Errada a questão. É conduta prevista ou subsumida ao artigo 350 do Código Eleitoral. E era exatamente o caso que envolveu aquela discussão que resultou naquele precedente mencionado há pouco. Então, o crime de caixa 2, que é um crime de falsidade ideológica eleitoral, é de competência da Justiça Eleitoral, e a existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum com corrupção passiva e lavagem de capitais não afasta a competência da Justiça Eleitoral, por força do artigo 35, inciso 2, por força do artigo 78.4 do CPP, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, o que é consolidado, portanto, atualmente. Bom, encerramos aqui esse primeiro bloco, vamos beber uma água e vamos retomar já já o nosso revisaço. Olá, meus amigos, estamos de volta para esse segundo bloco. Ainda vamos continuar com as nossas dicas do nosso revisaço, ainda na matéria de direito eleitoral. E nós vamos aqui tratar de uma aposta número 4, aposta que eu faço por causa de um julgado ocorrido em junho de 2019 que diz respeito a um tema recorrente no concurso público no tema de direito eleitoral. Acompanhe comigo. O informativo número 8 do Tribunal Superior Eleitoral, de junho de 2019, trouxe um julgado referente à causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. O que disse esse julgado? Que essa causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º, é restrita ao território de jurisdição do titular. Eu já explico isso. Vamos lembrar o que diz o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Diz ele que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador do estado, do território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Lembre-se, portanto, essa aqui é a famosa chamada inelegibilidade reflexa, porque atinge os parentes, o cônjuge e os parentes daqueles que ocupam determinados cargos políticos, como os dos chefes do Poder Executivo Municipal. Mas observe, o julgado de junho de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu que o cônjuge e os parentes de prefeito em 2º mandato são elegíveis em outra circunscrição eleitoral, ainda que em município vizinho. E essa aqui é a principal informação, dizendo o seguinte, portanto, que ensina o seguinte: se o sujeito era prefeito no município X e o seu cônjuge, o seu parente, quer sair como candidato no município Y, não há inelegibilidade. Não há inelegibilidade porque essa inelegibilidade deve se circunscrever, deve se ater, deve ser mantida no âmbito ou dentro do território de jurisdição do titular, no âmbito do município que ele exercia o mandato eletivo anterior. Agora, cuidado, observem que o julgado menciona um período aqui de exceção, desde que este novo município, o município vizinho, não seja resultado de um desmembramento, incorporação ou fusão realizado na legislatura imediatamente anterior ao pleito. Então vejam o potencial deste julgado para cair no concurso público. Esse tipo de período redacional complexo pode confundir o candidato e é um prato cheio para a banca de concurso público, principalmente de primeira fase. Porque ele diz, qual é a regra geral? Parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, inelegibilidade reflexa. Não há a inelegibilidade se o sujeito for candidato em outro município. Mas, por outro lado, há inelegibilidade se o município para o qual o sujeito pretende se candidatar foi desmembrado do município anterior, no município em que o seu parente ocupava já o cargo anteriormente. Então vejam o potencial para essa questão realmente ser cobrada num concurso público. Bom, já que nós estamos falando sobre a inelegibilidade reflexa, este é um tema muito rico, que pode cair em concurso público dada a sua recorrência tanto nas provas quanto na vida prática. Os senhores que serão aprovados no concurso, serão promotores de justiça, deverão estar atentos a essas regras
de impugnação, de inelegibilidade de pessoas que por vezes incorram nessa inelegibilidade reflexa. Então nós vamos fazer aqui um breve apanhado rápido, uma coisa simples, sobre o parágrafo 7º do artigo 14, a inelegibilidade reflexa. Bom, primeira delas, a primeira observação, a proibição é gerada pelo titular do cargo, não pelo vice, hein? O vice não enseja a inelegibilidade, exceto se ele assumir o cargo de prefeito nos últimos 6 meses, como dispõe expressamente o período renacional da norma em estudo, certo? Segunda regra básica, tios e primos não são inelegíveis. Por quê? Porque são parentes de terceiro grau. A inelegibilidade alcança apenas os parentes de segundo grau. Alcança filhos adotivos, o próprio dispositivo menciona, e além disso, o parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal estabelece que não pode haver distinção entre filhos naturais e filhos adotivos, razão pela qual os filhos adotivos também encontram-se inelegíveis reflexamente por força dessa norma. A restrição alcança os unidos estavelmente, ou seja, quando ele fala cônjuge, leia-se conviventes também. E assim você impede que o núcleo familiar, que é esse o grande objetivo dessa norma constitucional, é o núcleo familiar perpetuar-se no poder, valendo-se sempre de um certo prestígio indevidamente vinculado ao nome de família junto aos eleitores daquela determinada cidade, daquela determinada comarca, ok? Bom, a dissolução do vínculo conjugal não afasta a inelegibilidade. Cuidado, hein? Muita atenção, leiam aí na Casa dos Senhores, súmula vinculante número 18. Essa súmula estabelece exatamente isso, que a dissolução conjugal não afasta a inelegibilidade, porque isso justamente para evitar-se qualquer tipo de dissimulação, de qualquer maneira, de qualquer modo, uma fraude à proibição legal. Bom, a morte do cônjuge no curso do mandato eletivo rompe o vínculo familiar. E aí isso torna inaplicável a súmula vinculante 18, porque evidencia-se a dissolução do vínculo conjugal no prazo anterior aos 6 meses da nova eleição. Ok? Também é uma regra que os senhores devem se atentar. Outra regra sobre a inelegibilidade reflexa, outra liçãozinha simples. Alcança os parentes do cônjuge. Cuidado, quando fala lá parentes consanguíneos ou afins, também se refere aos parentes do cônjuge, e não só do titular do mandato. Então, o sogro, a sogra, o enteado, o cunhado, todos esses são pessoas que estão inelegíveis por força desse dispositivo. Bom, exceção à inelegibilidade reflexa, como eu falei, isso é prato cheio para ser cobrado em primeira fase de concurso público. Eleição concomitante do titular do Poder Executivo e do seu cônjuge e parentes. Ou seja, ambos os membros do casal, marido e mulher, saem candidatos simultaneamente no mesmo pleito. Então imaginemos, ele candidato a governador e ela, a esposa, candidata a deputada federal. Não há que se falar em inelegibilidade nessas situações, mesmo que os dois sejam eleitos, porque quando eles forem concorrer eventualmente à reeleição, ambos já foram titulares de mandatos eletivos anteriormente, que inclusive permitiam a concorrência da reeleição. Então, nesse caso, não há que se falar em inelegibilidade. Portanto, esse foi um recorte básico, simplório, sobre as regras principais da inelegibilidade reflexa, que eu penso ser um tema muito importante para cair em concurso público, principalmente de primeira fase. Bom, vamos à outra aposta. A aposta número 5 é a aposta que diz respeito às inelegibilidades infraconstitucionais e à Lei Complementar 64 de 90. O que é essa Lei Complementar de 64/90? É a lei que estabelece o regime de inelegibilidades do nosso sistema eleitoral infraconstitucional brasileiro, ok? Lá estabelece o seguinte, no artigo 1º do inciso 1, letra A, traz 17 alíneas, as chamadas inelegibilidades absolutas. Lembre-se, as inelegibilidades absolutas estão no artigo 1º, inciso 1, letra A. Por que são absolutas? Porque são aplicáveis a todos os cargos. Nos demais incisos do mesmo artigo, ou seja, do artigo 1º, que são os incisos 2 ao inciso 7, a lei anuncia as inelegibilidades relativas,
aplicáveis a cargos específicos, meus amigos, como, por exemplo, a de chefe do Gabinete Civil do Estado, para concorrer ao cargo de governador do mesmo Estado. Então, aqui, as inelegibilidades são especiais, ao passo que aquelas previstas no inciso 1º são inelegibilidades gerais. A lei aponta como causa de inelegibilidade a condenação por alguns crimes, a contar da decisão condenatória colegiada, estendendo-se pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, e entre esses crimes estão, nos termos do artigo 1º, letra E, os seguintes. Parece uma leitura enfadonha, mas é uma leitura importante porque, como os senhores sabem, o examinador, ao elaborar questões de primeira fase, gosta de cobrar letras de leis, especialmente aquelas disposições muito extensas, porque ele consegue, assim, confundir facilmente o candidato, trocando, muitas vezes, algumas locuções contidas na lei por algumas outras que ele concebe como capazes de confundir o candidato. Então, observem, a lei estabelece que a condenação em determinados crimes enseja a inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64, e esses crimes são o seguinte, vamos lá. O primeiro, contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Qualquer pessoa condenada nesses crimes encontra-se inelegível. Também contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais e os previstos da lei de falência. Também é inelegível aquele que é condenado por crimes contra o meio ambiente ou a saúde pública. Os crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Isso é importante porque há alguns poucos crimes na lei eleitoral que não é cominada a pena privativa de liberdade. Os crimes de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do caso ou a inabilitação para o exercício da função pública. E observem, a Lei 13.869, que é a nova lei dos crimes de abuso de autoridade, estabelece expressamente que só pode haver perda do cargo ou inabilitação para o exercício da função se o sujeito for reincidente específico. Significa, então, que o sujeito só será inelegível por condenação de crime de abuso de autoridade se houver sido decretada a perda do cargo, que, por sua vez, só ocorre, segundo a lei de abuso de autoridade, no caso de reincidente específico. Nos crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores. Crime grave, portanto, né? No crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e qualquer um dos crimes hediondos previstos na Lei 8.072. Condenação por crime de redução à condição análoga de escravo, qualquer um dos crimes contra a vida ou dignidade sexual e crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Então, este rol aqui, previsto na Lei Complementar 64, é um rol específico de crimes que ensejam a inelegibilidade daqueles que forem condenados por essas infrações penais. O artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 64, estabelece o seguinte: a inelegibilidade prevista na linha E do inciso 1 deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Portanto, aqui, uma exceção à regra anunciada pelo caput, que pode vir a ser cobrada no concurso público com o objetivo de confundi-los. Em relação especificadamente aos crimes eleitorais, excepciona ainda, nos termos do artigo 1º, inciso 1, letra E, aqueles para os quais a lei não comine pena privativa de liberdade, como eu mencionei quando nós examinamos esta alínea aqui. Ok? Então, este é um rol chato, ou um rol extenso, mas que pode vir a ser cobrado justamente porque diz respeito a um período muito longo redacional e que pode servir para confundir o candidato. Bom, mas os senhores podem estar perguntando, mas por que o doutor está mencionando sobre essa letra da lei fria? Isso é um caso que, não sei porquê, pode ter levado a despertar um interesse para o senhor trazer aqui para a gente nesse revisaço. A razão é muito simples. No dia 10 de setembro de 2019, julgado novo, portanto, recente, houve um julgado, e acompanha aqui comigo, do Supremo Tribunal Federal, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em que relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, e a redação do acordo foi feita pela ministra Rosa Weber, que consta no informativo 951, que diz o seguinte:
É possível aplicar o prazo de 8 anos de inelegibilidade introduzido pela Lei 135 de 2010. Que lei que é essa? Lei Ficha Limpa. Que a Lei Ficha Limpa nada mais fez que alterou a Lei Complementar 64/90, certo? Então, é possível aplicar a inelegibilidade de 8 anos previstas na Lei Ficha Limpa às condenações por abuso de poder, mesmo nos casos em que o processo já tinha transitado em julgado quando a Lei Ficha Limpa entrou em vigor. Quando a lei entrou em vigor, em 2010, se o sujeito já tinha sido condenado antes, naquela ocasião, naquela época, a inelegibilidade era apenas de 3 anos. E a Lei Ficha Limpa, como os senhores sabem, aumentou o prazo de inelegibilidade para 8 anos. O que esse julgado ensina? Que pouco importa que ele tenha sido condenado na época em que a lei de inelegibilidade previa que essa situação ensejava a inelegibilidade por apenas 3 anos. A partir da vigência da nova lei, deve vigorar o novo prazo de 8 anos de inelegibilidade. É isso que esse julgado diz. O fato de a condenação nos autos de representação por abuso de poder econômico ou político haver transitado em julgado, ou mesmo haver transcorrido o prazo da sanção de 3 anos imposta por força de condenação pela Justiça Eleitoral, não afasta a incidência da inelegibilidade constante na linha D do inciso 1 do artigo 1º da Lei 64, cujo prazo passou a ser de 8 anos. Por isso que esse emaranhado todo é muito importante, porque como os senhores observaram, aquele rol previsto na Lei 64/90 o sujeito foi condenado por um daqueles crimes, mesmo que ele tenha sido condenado antes da vigência da nova Lei Ficha Limpa, da redação conferida pela Lei Complementar 135 de 2010, onde na época o prazo de inelegibilidade era apenas de 3 anos, mesmo assim o sujeito agora se torna inelegível pelo prazo de 8 anos, porque aqui não estamos a tratar de lei penal e, portanto, não há que se falar em irretroatividade da lei penal. Nós estamos a tratar aqui de uma lei eleitoral que visa proteger, inclusive, o status do pleito eleitoral, razão pela qual não há que se falar aqui em incidência destes postulados do direito penal. Portanto, por isso que me parece um tema importante que pode vir a ser cobrado no concurso público. Bom, a aposta número 6 diz respeito a uma alteração importantíssima realizada na legislação brasileira, que diz sobre a emenda constitucional número 97. Essa emenda constitucional número 97 de 2017 promoveu duas grandes alterações, ou duas principais alterações. A primeira delas, a proibição de coligações partidárias nas eleições proporcionais. Então foi novamente proibido, ou foi finalmente proibidas as coligações partidárias nas eleições proporcionais. Cuidado, hein? Só nas proporcionais, as eleições majoritárias continua sendo permitida a realização de coligações partidárias. Artigo 17 estabelece o seguinte: é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre a sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Isso aqui foi uma disposição inserida por uma reforma eleitoral, nós vamos comentar já já, que alterou a lei chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos e previu exatamente que um dos instrumentos de autonomia dos partidos políticos é a possibilidade deles formarem e organizarem as coligações para as eleições majoritárias, e aí a lei, rendendo-se àquilo que foi estabelecido pela emenda número 97, previu expressamente que é vedada a celebração dessas coligações nas eleições proporcionais. A segunda grande alteração, promovida pela emenda constitucional número 97, é a alteração número 2 aqui, ó, de que o fundo partidário e acesso gratuito à rede, ao rádio e à televisão, e que a lei, inclusive, criou uma chamada cláusula de barreira, ou para muitos conhecido como cláusula de desempenho. O que é isso? A legislação eleitoral prevendo que alguns partidos são insuficientes ou não cumprem adequadamente as suas propostas constitucionais, devem ser alijados, não poderão alcançar fundos partidários e, inclusive, propagandas de rádio ou acesso gratuito à rádio e televisão. Por quê? Porque isso, limitando, por exemplo, criando uma cláusula de desempenho,
de que os partidos, portanto, só terão acesso a esses fundos ou a essa propaganda se atingirem um patamar mínimo de candidatos eleitos. Trata-se de um pleito antigo da reforma política brasileira e que foi trazido à lume pela emenda número 97. Bom, o que é importante destacar aqui? Julgado de 18 de dezembro de 2018, decidiu-se o seguinte, numa consulta realizada no Tribunal Superior Eleitoral, relatoria do ministro Jorge Mussi. Disse ele que a cláusula de desempenho tem aplicação imediata e não viola o chamado princípio da anualidade do direito eleitoral. Quanto à proibição de coligação nas eleições proporcionais, a emenda 97, respeitando o princípio da anualidade e da anterioridade, previu expressamente a emenda constitucional no artigo 2º que essa vedação nas eleições proporcionais previstas no artigo só aplicar-se-iam a partir das eleições de 2020. Portanto, nestas eleições de 2020, que são as eleições de âmbito municipal, vai vigorar finalmente a todo vapor a nova regra de proibição de coligações previstas nessa emenda constitucional número 97. O que eu quero destacar aqui para os senhores desse julgado, ainda dentro dessa grande aposta que eu estou fazendo, tenham em mente e não se esqueçam como funciona exatamente o princípio da anualidade no direito eleitoral. Onde é que está previsto esse princípio, professor? Está previsto no artigo 16 da Constituição Federal, que estabelece o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua aplicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então ela entra em vigor, mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Primeiro aspecto, o Supremo Tribunal Federal já mencionou, o princípio da anualidade é cláusula pétrea. Por que ele é importante? Por que ele é cláusula pétrea? Porque evita a alteração abrupta das regras do processo eleitoral, evita surpresa. E surpresa pode ensejar deslealdade e manipulação do jogo eleitoral. Agora, cuidado, e aqui é a grande mensagem que eu gostaria de deixar no final desse bloco. O princípio da anualidade tem que ser entendido como incidente sobre as regras que tenham caráter instrumental ou auxiliar do processo eleitoral. Não são abrangidas pela norma constitucional, pelo princípio da anualidade, pois não alteram o processo eleitoral, as normas que tenham mero caráter instrumental ou auxiliar do processo. Ou seja, só são atingidas pelo princípio da anualidade exatamente as normas que digam respeito ao processo eleitoral e não aquelas que tenham caráter acessório ao processo eleitoral. Ok? Bom, vamos encerrar aqui este bloco e voltamos daqui a pouquinho no terceiro bloco para novas dicas e novas apostas. Olá, meus amigos, estamos de volta no Revisaço ainda sobre a matéria eleitoral. Nós vamos tratar agora de uma sétima aposta que eu faço ainda no tema de direito eleitoral, que vejo e vislumbro como importante e que tem um apelo de atualidade capaz de levar o tema a ser cobrado nessa primeira fase do concurso do Ministério Público do Ceará. Meus amigos, o tema diz respeito à agravação ambiental. A tese fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral é de que agora admite-se como prova do ilícito eleitoral a agravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro e sem a prévia autorização judicial, seja em ambiente público, seja em ambiente privado. Trata-se de um julgado fixado no dia 9 de maio de 2019, foi decidido pelo plenário no recurso especial 40.898. Bom, o que é importante a gente destacar aqui o julgado estabeleceu que no item 3, observem que eu selecionei os dois principais itens do julgado, e o item 3 diz o seguinte: à luz dessas sinalizações sobre a licitude da agravação ambiental neste tribunal e da inexistência de decisão sobre o tema em processos relativos às eleições de 2016, além da necessidade de harmonizar o entendimento desta Corte com a compreensão do Supremo Tribunal Federal firmada no recurso especial número tal, tema 237, é admissível a evolução jurisprudencial desta Corte para as eleições de 2016 e seguintes, a fim de reconhecer como regra a licitude da agravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro
e sem autorização judicial, sem que isso acarrete prejuízo à segurança pública. Admite-se para os feitos referentes às eleições de 2016 e seguintes que sejam examinadas as circunstâncias do caso concreto para aurir a licitude da gravação ambiental, ou seja, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial em ambiente público ou privado é, em regra, lícita, ficando as excepcionalidades capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado submetidos à apreciação do julgador no caso concreto, de modo a ampliar os meios, e essa é uma frase importante, ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetem a lisura e a legitimidade das eleições. Como os senhores podem ver, é um julgado extremamente importante porque estabelece a regra de que a gravação ambiental passou a ser permitida na Justiça Eleitoral para fins de ilícitos eleitorais. E essa é uma guinada de entendimento tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, é por isso que, inclusive, ele fala em evolução jurisprudencial, que pode servir de muitos questionamentos para as provas de concurso público. Aqui no caso concreto, o caso dizia respeito a uma infração ao artigo 41A da Lei Eleitoral, que é a captação ilícita de sufrágio. Captação ilícita de sufrágio é um ilícito eleitoral especial que basicamente quer significar a compra ilícita de votos. Por que esse julgado foi importante e paradigmático? Porque na compra de votos, como acontece na corrupção, via de regra, só há apenas duas pessoas. Só há apenas duas pessoas capazes de trazer ao conhecimento das autoridades a prática daquela conduta ilícita: o corruptor e o corrompido. Se o corruptor oferece a vantagem indevida, a qualquer tipo de vantagem, para comprar e adquirir o voto daquela determinada pessoa, e caso a justiça não permitisse que fosse admitida a gravação ambiental, por mais das vezes, seria de difícil comprovação este ilícito eleitoral. Então, a jurisprudência deu essa guinada, evoluiu para fins de contemplar a possibilidade de produção deste tipo de prova. E anotem, tomem nota no caderno, aqui invadindo um pouquinho a área do colega professor de Direito Penal. A lei do pacote anticrime, né? A lei 13.964, que entrou em vigor agora dia 24 de dezembro de 2019, reformou a lei de interceptações telefônicas, a lei 9.296, e previu expressamente agora os mecanismos de captação ambiental, de interceptação ambiental. E lá tem disposições que vão servir, tudo bem que para o âmbito penal, mas que vão servir para, digamos assim, regulamentar esta técnica, este meio de obtenção de provas também na Justiça Criminal Eleitoral. Bom, avançando aqui, a aposta número 8 que eu faço agora, já ingressando no sistema da Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95, nós temos que destacar que houve, após aquela edição daquela emenda constitucional número 97, algumas reformas promovidas por duas leis, a Lei 13.831 e a Lei 13.877. De um modo geral, essas leis promoveram alterações nesse diploma legal, a Lei 9.096 de 95, e a minha aposta é que uma dessas reformas possa ser cobrada nesse concurso público. Eu peço que os senhores tomem nota e verifiquem a redação dessas disposições alteradas. Mas, de uma maneira geral, o que foi de alterado? Bom, primeira alteração, prazo de vigência dos diretórios provisórios dos partidos políticos. Segunda alteração relevante, dispensa da prestação de contas quando o diretório municipal não movimentar recursos financeiros. Terceiro, proibição de inscrição dos dirigentes partidários no CADIM. Quarto, responsabilidade dos dirigentes partidários em caso de desaprovação de contas. E 5, regras sobre a aplicação dos recursos nos programas de participação da mulher na política. Todas essas regras, elas foram previstas na legislação, na lei dos partidos políticos, promovidas essas alterações pelas leis 13.831 e 13.877. Agora, observem, senhores, essa reforma ela estabelece, ou ela
ela robustece a chamada autonomia dos partidos políticos. Porque no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos, essa lei passou a prever expressamente a autonomia partidária para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos. Por que essa lei veio estabelecer isso expressamente numa disposição legal? Porque havia sido decidido há pouco tempo pelo Tribunal Superior Eleitoral que o prazo para que essas pessoas, ou de duração máxima dos mandatos dos dirigentes partidários, era um prazo máximo de 4 anos, tendo em vista que não havia na legislação a previsão para esse tipo de limitação. Então, esse prazo foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral e a legislação, em reação ao entendimento jurisprudencial e do Judiciário Eleitoral sobre esse prazo, estabeleceu esse prazo legal agora, ou essa faculdade, dizendo que é o próprio partido, em nome da sua autonomia partidária, que deve ser fixado ou que pode estabelecer esses prazos, ok? Então, não pode mais ser esse prazo ser fixado pela Justiça Eleitoral. Cuidado, trata-se de uma reforma relevante que pode vir cair no concurso público, por isso que eu estou aqui trazendo aos senhores de maneira bastante detalhada. Bom, o outro ponto que eu gostaria ainda se referindo às alterações promovidas na lei dos partidos políticos, diz respeito à dispensa da prestação de contas se não houve movimentação de recurso. O que essa disposição pretende fazer? É o seguinte: o partido político é obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de junho do ano seguinte aos anos em que ele está funcionando. O balanço contábil do órgão nacional é enviado ao TSE, dos órgãos estaduais aos TREs e dos órgãos municipais aos juízes eleitorais. E, além disso, em regra, os órgãos partidários também são obrigados a fazer declaração normal de imposto para a Receita Federal. O que a Lei 13.831 fez? Ela acrescentou um parágrafo no artigo 32, afirmando que, se o órgão partidário municipal não tiver movimentado recursos ou arrecadados bens, não precisará prestar contas. O que essa disposição pretende fazer, portanto? Desburocratizar, simplificar. Porque antes, um município pequeno, de qualquer um dos estados da federação, imaginem um município de 10 mil habitantes que tem um determinado diretório municipal, se ele não teve qualquer movimentação financeira, que, diga-se de passagem, é a regra, em regra, esses partidos políticos no âmbito municipal não têm qualquer movimentação financeira, nesse caso ele não precisa prestar contas para o juiz eleitoral, já que não haverá qualquer possibilidade de cometimento de ilícitos eleitorais, certo? Bom, basta nesses casos uma certidão do órgão superior ou do próprio órgão regional ou municipal partidário de inexistência de movimentação financeira, pois essa certidão tem fé pública como prova documental para fins de comprovação do alegado e, é claro, isso tudo sem prejuízo da eventual apuração da ilegalidade cometida pelos partidos. Essa reforma, ou essa alteração, ela se conjuga com o julgado que eu vou trazer aos senhores em seguida nesse slide, que ainda continua dentro da mesma aposta. Qual que é a lição desse julgado? Bom, disse o ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal, no julgamento, relatoria do ministro Gilmar Mendes, do dia 5 de dezembro de 2019, hein, gente? Coisa nova, recém-saída do forno. O ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: resolução do TSE não pode determinar a suspensão automática de um partido por ausência de prestação de contas, devendo ser cumprido o procedimento previsto no artigo 28 da Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos. Então, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente uma ADIM para conferir interpretação conforme a Constituição às normas do artigo 47, caput e parágrafo 2º de algumas resoluções do TSE, os senhores acompanham aí, afastando a interpretação que permite que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão regional ou municipal partidário seja aplicado de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito julgado decorrente de procedimento específico de suspensão do registro desses
partidos ou desses órgãos partidários, seja o regional, seja o municipal. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal ressalta, destaca, resgata a necessidade de que, para a aplicação dessa sanção legal, da sanção de suspensão de registro, é necessário a aplicação de um processo específico capaz de levar à responsabilização a legenda e esse órgão partidário. Está correta a decisão do Supremo, nesse ponto andou bem o Supremo Tribunal Federal, porque não é possível aplicar de maneira automática uma sanção dessa envergadura, desta dimensão para essas situações. Agora, vamos entrar num aspecto super polêmico, que vai, num primeiro momento, criar um embaraço, mas que pode ser cobrado porque está previsto na lei, e aí em seguida eu falo a evolução ou um entendimento que o Supremo Tribunal Federal acabou de mencionar sobre essas disposições que dizem o seguinte: artigos 55A e 55C, inseridos pela Lei 13.831, inseridos na Lei de Partidos Políticos, que estabelece o seguinte: uma anistia para os partidos que não tenham cumprido, que não tenham aplicado o mínimo dos recursos nos programas de participação feminina na política. Ou seja, o descumprimento do artigo 44 da Lei 9.096 de 95, Lei dos Partidos Políticos. Esse artigo 55A e 55C dizem o seguinte: os partidos que não têm observado a aplicação de recursos previstas no inciso 5 do caput do artigo 44 desta lei, nos exercícios anteriores a 2019, vejam o recorte, observem bem, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer penalidade. Ou seja, criou-se aqui uma anistia para os partidos políticos que descumpriram a disposição do inciso 5 do artigo 44 nos exercícios anteriores a 2019. E aí veio o artigo 55C e ainda complementou: a não observância do disposto no artigo 55, no inciso 5 do artigo 44 desta lei, até o exercício 2018, não ensejará desaprovação de contas. Qual que foi a alegação, qual que foi a razão para a edição dessa lei, a 13.831? A alegação foi de que os partidos não tiveram tempo para aplicar as disposições do inciso 5 do artigo 44, ou seja, de que eles tiveram pouco tempo para aplicar recursos em candidaturas femininas, em candidaturas de mulheres. Ok? Bom, as pessoas vão pensar, mas deram um drible a uma política afirmativa pretendida pela legislação eleitoral e, infelizmente, nós não vamos conseguir implementar ainda nessas eleições e nós não vamos conseguir punir qualquer dirigente partidário que dolosamente descumpriu essas disposições. Calma, e eu quero destacar esse julgado do Tribunal Superior Eleitoral de 15 de agosto de 2019, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que foi dito o seguinte: a reserva de percentual mínimo de recursos do fundo partidário para realizar programas de incentivo à participação de mulheres na política constitui ação afirmativa em favor das mulheres e que tem como objetivo o quê? Corrigir o problema da subrepresentação feminina na política. Portanto, estabelece-se aqui uma premissa de que esta política afirmativa se assenta, como os senhores sabem, no princípio da isonomia, o princípio da igualdade constitucional. Firmada essa premissa, esse conteúdo valorativo, continua o julgado do Supremo. Para conter eventual backlash, o que é isso? Movimento refratário ante os avanços pontuais na redução das desigualdades de gênero. Para, então, conter esse retrocesso, deve-se coibir e punir estratégias dissimuladas para neutralizar as medidas afirmativas implementadas. Por esta razão, não há que se falar em afronta aos artigos 44, inciso 5 da Lei 9.096 e artigo 9º da Lei 13.165, ao argumento de que são apenas dirigidos aos partidos e não aos candidatos, sob pena de se permitir, por via transversa, a utilização dos recursos do fundo partidário em desacordo com a finalidade prevista nesses dispositivos. Ou seja, o dispositivo pode até servir
para impedir a responsabilização do partido político, mas não a dos candidatos que se utilizaram de determinados estratagemas para descumprir as disposições do artigo 44, inciso 5 da Lei dos Partidos Políticos. Entenderam a importância? Viram como o Supremo, como o TSE, deu uma resposta adequada para o descumprimento desta norma? Por isso que esta é uma disposição importante, as reformas promovidas na Lei dos Partidos Políticos, que desaguaram nesse julgado importante do Tribunal Superior Eleitoral de agosto de 2019 e que pode vir a ser cobrado no concurso de vocês que os senhores estão se preparando, ok? Bom, minha gente, vamos fazer aí um breve intervalo, uma breve parada para a gente tomar uma aguinha e a gente retorna para o próximo bloco daqui a pouquinho. Até já. Olá, meus alunos aqui do curso Ouse Saber, Revisaço de Eleitoral. Muita atenção. A legislação eleitoral, como eu já falei, precisa de bastante compreensão, bastante atenção, porque os temas, embora não sejam muito difíceis, são decisivos para a aprovação do candidato, hein? Então, energia, vamos lá com tudo para compreender esses temas que são facinhos e gostaria que os senhores memorizassem que houve uma reforma eleitoral na Lei dos Partidos Políticos, coisa que nós vimos no bloco passado, e também houve uma mini reforma na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Várias alterações promovidas nesta lei, várias alterações legais. Tempo da anterioridade do registro partidário, tempo do domicílio eleitoral do candidato, parcelamento das multas eleitorais, vedação expressa das candidaturas avulsas, é um movimento de reação legislativa contra a tese das candidaturas avulsas que vem ganhando corpo no mundo todo, limites de gastos com campanhas que são agora definidos em lei, e dessas alterações eu chamo a atenção especialmente para a alteração que é comentada neste slide, gente. Vamos lá. Crowdfunding, ou comercialização de bens e serviços. O que essa alteração diz respeito? Bom, a Lei 9.504 foi alterada para prever expressamente a possibilidade de que os partidos políticos e candidatos arrecadem recursos por meio de websites que organizam aquelas chamadas vaquinhas virtuais pela internet, que isso é o chamado crowdfunding, ou, se os senhores quiserem um nome brasileirado, financiamento coletivo. Vale lembrar que antes dessa lei, essa alteração foi feita pela Lei 13.488 de 2017, o crowdfunding não era permitido em campanhas eleitorais no Brasil. Vamos ver como é que ficou a redação? Artigo 23, parágrafo 4º da Lei 9.504, inciso 4, que estabelece instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares que deverão atender os seguintes requisitos. B. Identificação obrigatória com o nome completo e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, de cada um dos doadores e das quantias doadas. Então, o financiamento coletivo por meio da rede mundial de computadores foi permitido no Brasil agora a partir da Lei 13.488 de 2017. Lembrem-se que a eleição do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi marcada naquela ocasião, a primeira eleição e não a reeleição, justamente pela arrecadação volumosa de recursos financeiros obtidos por meio desses financiamentos coletivos advindos da rede mundial de computadores. E aí a novidade desembarcou no Brasil por meio da Lei 13.488, e essa é uma alteração bem-vinda na legislação eleitoral brasileira. Mas, também no artigo 23, parágrafo 4º, foi previsto no inciso 5 o quê? A possibilidade de comercialização de bens e serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Coisa que era proibida, terminantemente proibida anteriormente, hein? Então, esta é uma alteração relevante. Tomem nota disso, porque isso vai cair no concurso, muito possivelmente, porque é uma alteração muito importante. Por isso que essa é a minha aposta de cair no concurso referente às alterações à Lei 9.504. Então, a modificação também previu expressamente a possibilidade de que os candidatos e partidos vendam bens ou serviços
ou realizem eventos pagos para arrecadação de recursos. Essa é uma alteração substancial, muito significativa da legislação eleitoral brasileira. Certo? Meus amigos, vamos então ao próximo slide, que diz o seguinte: multa em caso de doação acima dos limites legais. Como os senhores perceberam, é possível que o eleitor ou que qualquer pessoa realize doações para a campanha de determinado candidato no Brasil. As doações, como os senhores sabem, só podem ser feitas a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal por pessoas físicas, não mais por pessoas jurídicas. E o artigo 23 da Lei 9.504 estabelece limites para as pessoas físicas realizarem essas doações. Esses limites são impostos pela legislação a fim de combater doações multimilionárias capazes de levar a um desequilíbrio no poder econômico dos candidatos e esse desequilíbrio ser transferido para com capacidade de manipular e de alterar a verdadeira intenção ou a verdadeira finalidade de um pleito eleitoral, que é selecionar o candidato mais adequado, mais talhado, recrutar o melhor candidato para uma eleição. Então foi essa a finalidade da disposição prevista no artigo 23 da Lei 9.504 de 97. Bom, esse artigo 23 prevê então que as pessoas podem fazer doações, mas ela estipula os seguintes limites. Esses limites podem cair no concurso público, vamos tentar memorizar esses limites. Primeiro deles, se o doador não for candidato, o máximo que ele poderá doar é o equivalente a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição, ou R$40 mil se a doação for estimável em dinheiro. Esse limite de 10%, portanto, é levado em conta os rendimentos brutos do doador, aferidos, a base de cálculo, aferidos no ano anterior à eleição. Esse valor de 40 mil é novidade, hein? Colocado pela Lei 13.488 de 2017. Antes, o limite era de 80 mil. Observem que a lei deu uma reduzida ainda mais nesse teto, nesse valor máximo que poderia ser doado em valor estimável em dinheiro. Agora, se a pessoa doadora for o próprio candidato, poderá doar até o limite dos gastos estabelecidos para o cargo ao qual concorre. A Lei 13.878 de 2019, lei novíssima, acrescentou a previsão expressa do limite de 10% do previsto para gastos de campanha no cargo em que concorrer quando da utilização de recursos próprios. Atenção! Em casos de doações acima dos limites, atualmente, a doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 100% da quantia em excesso. Essa é a sanção prevista atualmente para as doações acima dos limites previstos no artigo 23 da Lei 9.504. Estamos compreendendo por enquanto? Vejam, a lei estabeleceu um limite de doação. O limite de doação, a base de cálculo, se a pessoa não for candidato, 10% do rendimento bruto aferido no exercício financeiro anterior ao da eleição. E se for candidato, poderá doar até o limite dos gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre. E qual é a sanção para o descumprimento desses limites previstos na lei? Pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Certo? Bom, amigos, essa é a minha grande aposta nesse tema. A aposta é que resta inaplicável o princípio da insignificância a doações de pessoas físicas que excede o parâmetro previsto em lei para as campanhas eleitorais, porquanto o ilícito se perfaz com um mero extrapolamento do valor doado, sendo irrelevante a quantia em excesso. O que isso significa? Se o sujeito podia doar, imaginemos aqui que ele teve uma renda de R$100 mil em 2019.
Então agora no ano de 2020 ele teve uma renda de 100 mil. Se ele pode doar 10%, em 2020 ele pode doar 10 mil reais para algum candidato, certo? Só que se ele doar 10.500 reais, 10.200 reais, 10.050 reais, ele extrapolou então 50 reais apenas. Pergunta-se, mesmo assim, ele cometeu a ilicitude eleitoral? Ele transgrediu a norma eleitoral? Ele deve ser punido nos termos do artigo 23 da Lei 9.504? O que esse julgado estabelece? Julgado de 2016, entendimento consolidado. É inaplicável o princípio da insignificância à doação de pessoas físicas que excede o parâmetro previsto em lei para campanhas eleitorais. Não se aplica o princípio da insignificância nos casos de aplicação de multa por doação acima do limite legal, pois o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade já estão compreendidos no próprio valor da sanção, que é fixado com base no excesso da doação, de modo que se o valor excedido foi de pequena monta, isso refletirá proporcionalmente sobre o valor da sanção pecuniária. Porque qual que é o valor da sanção? Eu li aqui para os senhores. Observem, o valor da sanção é 100% da quantia, pagamento de multa no valor de até 100% do valor da quantia em excesso. Portanto, o princípio da proporcionalidade já se encontra contemplado por essas situações. E além disso, se fôssemos contemplar o princípio da insignificância numa situação como essa, poderia ser produzido o mesmo efeito que lá no direito penal foi enfrentado pelo desenvolvimento da chamada teoria dos delitos de acumulação. Lembra o que é isso? É o seguinte, existem determinados bens jurídicos que eles devem ser tutelados pelo comportamento praticado por uma infinidade de pessoas, ainda que esse comportamento, tomados na sua individualidade, por si só não levavam à destruição do bem jurídico tutelado pela norma penal. Mas que devido à coletivização, quando você toma em conta todos os comportamentos de várias e inúmeras pessoas, o bem jurídico finalmente é atingido e você produz os resultados ilícitos pretendidos de serem evitados por aquela norma penal. O exemplo clássico é o dos crimes ambientais, né? Se o sujeito se fosse possível aplicar o princípio da insignificância num crime ambiental, por exemplo, de pesca irregular, no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, o sujeito poderia ser absolvido porque ele pescou apenas um peixe de maneira ilegítima, de maneira inadequada, de acordo com as normativas referentes àquele período de pesca. Mas não é possível aplicar o princípio da insignificância, porque se toda uma cidade, por exemplo, resolvesse pescar no mesmo dia um único peixe, isso poderia colocar a perder a tutela pretendida por essa norma penal do bem jurídico relacionado a esta norma penal. Então é por isso que nos delitos de acumulação, os princípios da insignificância devem ser afastados. Transportando o raciocínio para cá, só para os senhores memorizarem bem isso. Se fosse possível o sujeito doar apenas em excesso, um pouco de excesso do valor que lhe era permitido doar, sem que ele respondesse por isso, o donatário, o receptor das doações, acabaria se beneficiando de maneira torpe, de maneira ilegal, de um número maior de doações permitidas pelo ordenamento jurídico eleitoral, e isso poderia franquear-lhe uma arrecadação de recursos inadequada frente ao que os outros candidatos realizaram. Portanto, esta maneira de enxergar a exceção ou de que não possa ser aplicado o princípio da insignificância deve ser transportado para o direito eleitoral, neste caso, sob pena de pôr a perder os objetivos protetivos da legislação eleitoral ora em estudo. Ok, meus amigos? Bom, vamos fazer uma breve pausa aqui, vamos avançar para os demais blocos e nós vamos ingressar no estudo ou numa análise referente à legislação do Ministério Público, porque de direito eleitoral os senhores já deverão estar preparados para a prova do Ministério Público do Ceará. Até já! Olá, meus amigos, meu nome é Renê, estamos aqui de volta para falarmos mais um pouco sobre o nosso revisaço. Nós terminamos mais ou menos a análise do conteúdo de eleitoral e agora nós vamos fazer uma análise rápida sobre os principais temas, os principais pontos referentes à legislação do Ministério Público, como os senhores podem ver. Bom,
O primeiro tema, a gente precisa antes firmar alguns conceitos importantes, é a localização e a fundamentação constitucional sobre o Ministério Público, que, como os senhores sabem, está previsto no artigo 127 da nossa Constituição vigente, que diz que a MP é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Memorizem mais ou menos essa disposição do caput do artigo 127, porque ela vai servir para muitas das perguntas e indagações relacionadas à natureza jurídica, aos desempenhos das principais funções do Ministério Público, e isso tudo servirá, cada uma dessas locuções servirá de norte numa resposta, principalmente na fase oral do concurso que os senhores certamente vão alcançar nesse concurso do Ministério Público do Ceará, meus amigos. Bom, importantíssimo memorizar o seguinte: princípios institucionais do Ministério Público. Os princípios institucionais estão previstos no artigo 1º do artigo 127. São 3 grandes princípios. Vamos memorizá-los porque eles caem em concurso, caem muito, principalmente na primeira fase. O primeiro deles, indivisibilidade. O que dispõe esse princípio institucional? Guarda a relação com a atuação em juízo do promotor de justiça, do membro do Ministério Público. O MP e as suas funções não podem ser fragmentadas. Os membros podem ser substituídos por outros da mesma carreira, de acordo com as previsões legais. Essa é a interpretação, ou mais ou menos a ideia contida no princípio institucional da indivisibilidade. Princípio institucional da unidade. Os membros do MP integram um só órgão. Quando um promotor que atua, qualquer que seja quem está atuando, é o Ministério Público, ainda que haja repartição de competências. Possui caráter, portanto, administrativo. É como, ou faz às vezes, da teoria do órgão. Lembra? A teoria do órgão do direito administrativo, que significa que não é a vontade pessoal do agente público que age, que funciona naquela atuação concreta da administração pública, e sim o órgão que ele representa, e sim a administração pública personificada no agente público que está agindo quando a administração pública postula ou realiza um determinado ato administrativo. É mais ou menos a mesma ideia. E o terceiro princípio institucional, princípio da independência funcional. Independência funcional, princípio extremamente importante para os membros do Ministério Público, que quer significar o quê? Liberdade para atuar dentro da Constituição, dentro das leis e da sua própria consciência. Ou seja, o promotor de justiça tem uma liberdade relativa de interpretação da norma jurídica, de valoração de provas, de valoração de fatos, desde que isso se dê dentro daquele espaço permitido pela Constituição Federal, pela legislação vigente e pelo próprio desempenho adequado dessas funções institucionais, e essas missões ou essas características é que blindam o promotor de justiça de uma atuação, digamos assim, sob pressão, de uma atuação, o princípio da independência funcional serve para que o promotor não sofra ingerências externas, seja ingerências praticadas por outros agentes políticos, seja ingerências praticadas pela própria instituição. O Ministério Público, cada um dos membros, tem o poder de atuar livremente, com liberdade, desde que respeitados os limites constitucionais, de acordo com o que está previsto na legislação, sem experimentar qualquer tipo de expressão ou ingerência externa, ok? Inclusive, o princípio da independência funcional encontra-se contemplado também no enunciado número 6 do Conselho Nacional do Ministério Público, enunciado editado no ano de 2009, e que eu convido os senhores a darem uma checada pela Rede Mundial de Computadores, que vale a pena a leitura do enunciado do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, importante também registrar que o Ministério Público possui uma autonomia. Essa autonomia do Ministério Público está assegurada no parágrafo 2º do artigo 127 da Constituição. O que essa autonomia propõe? Para que ela serve? Ela serve para que o promotor, para que o Ministério Público
propõe a criação de cargos ou não crie cargos. Então, o Ministério Público pode propor a criação de cargos ou ele que deve estabelecer os limites da criação desses cargos. Ou seja, ele propõe, embora a criação de cargos deve ser feita por meio de lei, essa criação deve ser feita ou deve se inserir nas prerrogativas a criação se dá por meio de lei, e essa lei se insere, sem dúvida nenhuma, numa das prerrogativas do Poder Legislativo, mas é o Ministério Público quem pode propor a criação desses cargos. Isso é salutar para o desenvolvimento da independência da instituição. Então, até agora, nós estamos dando um raio-x sobre normas que podem ser cobradas no concurso público que dizem respeito ao perfil constitucional do Ministério Público. Uma outra questão que sempre cai em concurso público, no meu concurso público para promotor de justiça, caiu uma questão semelhante ao que eu vou mencionar aos senhores, que é referente à escolha do Procurador-Geral de Justiça. Acompanhe comigo. A escolha do Procurador-Geral de Justiça é feita através de lista tríplice. Já eu explico a lista tríplice. Cabendo ao chefe do Executivo a escolha de qualquer dos nomes integrantes da lista. Ou seja, é levado para o governador do estado uma lista contendo 3 nomes. Esses 3 nomes devem ser de pessoas que integram integrantes da carreira do Ministério Público. Ou seja, esses 3 nomes necessariamente deverão ser membros do Ministério Público. Agora, como é que é feita a escolha desses 3 nomes dessa lista tríplice? Mediante votação, voto direto dos membros do Ministério Público, de todos os membros, que é um voto prestem atenção, nominal. Cada membro do Ministério Público vota em 3 candidatos. Então, eu, Renê, sou promotor de justiça, voto no candidato 1, no candidato 2 e no candidato 3. Depois que é feita toda a apuração, verifica-se que quais foram os candidatos que tiveram mais votos nesse sistema de lista tríplice, nesse sistema de voto plurinominal. E compõe a lista tríplice os 3 candidatos mais votados. Essa lista tríplice é levada ao chefe do Executivo Estadual, ou seja, ao governador de estado, e ele tem a liberdade de escolher qualquer um dos 3 nomes. Ok? Então, cuidado. Como é feita a escolha do Procurador-Geral de Justiça? Por meio de lista tríplice, levada ao chefe do Executivo, que tem a liberdade de escolher qualquer um dos nomes integrantes da lista. Ok? Como é que é feita a composição da lista tríplice? Por meio de voto direto plurinominal de todos os integrantes da carreira do Ministério Público. O voto é plurinominal, significa que cada um dos eleitores pode votar em 3 nomes simultaneamente, e essa cédula é levada à apuração e os 3 candidatos mais votados deverão compor a lista tríplice. Bom, e a destituição do Procurador-Geral de Justiça? Como é que é feita? Ao contrário do que se possa supor, a destituição não é feita do mesmo modo que é feita a eleição, porque a destituição só pode ser feita por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo Estadual na forma da lei complementar respectiva. Ok? Então, enquanto a escolha do Procurador-Geral é feita por um ato complexo, qual seja, escolha pela classe, mediante lista tríplice, mediante votação, que compõe uma lista tríplice, e depois tem a nomeação do chefe do Executivo, a destituição é feita por meio de uma deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa respectiva. Entenderam? Atenção, porque o Procurador-Geral de Justiça é permitida uma recondução. Coloquei aqui. Ao Procurador-Geral de Justiça é permitida uma recondução. Cuidado para não confundir, hein? Procurador-Geral de Justiça é apenas uma recondução. É o caso aí do MP do Ceará. O PGR, Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, a Constituição não menciona quantas reconduções pode haver. Então, tanto a forma de investidura quanto a forma de destituição do Procurador-Geral de Justiça e do PGR são diferentes, quanto, inclusive, a possibilidade de recondução. Estou mencionando isso porque o banca pode fazer propositalmente pegadinhas e questões tentando embaralhar a compreensão do candidato a respeito da nomeação e da destituição e da recondução do Procurador-Geral de Justiça, que se dá de maneira diferente à do Procurador-Geral da República.
Ok? Então, muita atenção para isso daí, para os senhores não errarem. Outra grande dica: 3 garantias asseguradas pela Constituição Federal para os membros do Ministério Público. Prestem atenção: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos. A vitaliciedade é uma característica, é um atributo concedido aos membros do Ministério Público após 2 anos de exercício efetivos da função. Depois que o membro do Ministério Público é aprovado no concurso público, é nomeado, toma posse e entra em exercício, depois de 2 anos, ele adquire a vitaliciedade. O que é a vitaliciedade? A vitaliciedade é a possibilidade de que o sujeito somente pode perder o cargo por meio de uma decisão condenatória, uma decisão judicial transitada em julgado. Observem, a vitaliciedade, portanto, é um plus se compararmos com a estabilidade. Tanto estabilidade quanto vitaliciedade pressupõem um prazo de depuração. A estabilidade 3 anos e a vitaliciedade 2 anos. Só que a diferença é que a vitaliciedade dos membros do Ministério Público, igualzinho acontece com os membros do Poder Judiciário, é um atributo que assegura que o sujeito só pode perder aquele cargo se ele for condenado por meio de uma sentença judicial transitada em julgado. Ok? É um plus, é uma proteção maior que o Estado confere a determinados agentes políticos. Então essa é a primeira garantia. Vitaliciedade. Memorizaram? Decoraram? Vamos para a segunda garantia constitucional prevista para os membros do Ministério Público. Inamovibilidade. O que é inamovibilidade? Que o membro do Ministério Público só pode ser removido da comarca na qual ele atua ou da promotoria em que ele está atuando, se ele desejar. A movimentação na carreira, portanto, em regra, ela é voluntária. Há uma exceção. Qual é a exceção ao princípio da inamovibilidade? Ele só pode ser removido por interesse público, assegurada ampla defesa ao promotor, ao membro do Ministério Público ou ao promotor de justiça, se o membro que nós estamos a tratar for dos membros do Ministério Público Estadual. Terceira garantia constitucional prevista aos membros do Ministério Público: irredutibilidade de subsídios. Trata-se de uma garantia, inclusive, assegurada aos demais servidores públicos do Brasil. Bom, vedações. O rol é praticamente legal, importante de ser mencionado, porque ele pode, como eu falei, é um rol importante que pode ser utilizado em inúmeras questões de concurso, principalmente questões de primeira fase. Eu vou dar uma leitura neles, para os senhores terem, inclusive, poderem acompanhar essas vedações que estão previstas no parágrafo 6º da Constituição Federal, no artigo 128, inciso 2, parágrafo 6º, que se combina ao artigo 95, parágrafo único, inciso 5º da Constituição Federal. E essas vedações devem ser lidas da maneira como eu vou ler, especialmente para aqueles que vão acompanhar essas aulas do Revisaço, por exemplo, por meio de um aplicativo de áudio. Quais são as vedações? Receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. É proibido ao membro do Ministério Público receber sob qualquer pretexto esses valores aí, honorários, percentagens ou custas processuais. Segunda vedação: exercer a advocacia. Terceira vedação: participar de sociedade comercial, salvo na forma da lei. Quarta vedação: exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 5. Exercer atividade político-partidária. 6. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 7ª vedação: exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Essa aqui é a famosa quarentena. Então, mencionadas aí as vedações previstas no regime constitucional, nós vamos aqui fazer uma breve incursão sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, como os senhores sabem, foi contemplado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004 e está previsto no artigo 130A da Constituição Federal. O que é importante aqui do artigo 130A? O que é recorrente cair em concurso público?
Primeira função dele, controle externo do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele se insere paralelamente às disposições ou cada uma das instituições do Ministério Público brasileiro e ele, portanto, serve para realizar um controle externo de cada um dos ramos do Ministério Público do Brasil. E os conselheiros, aqueles que ocupam uma cadeira junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, denominados conselheiros, eles têm mandato de 2 anos, permitida uma recondução e, segundo a Constituição, são 14 membros. E agora é esse aqui o rol que os senhores devem se atentar porque isso cai em concurso público. Qual que é o rol? Primeiro, membro nato. Membro nato do Conselho Nacional do Ministério Público. O Procurador-Geral da República. Primeiro membro, e que é membro nato do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República. Seja ele quem for, seja ele o Procurador-Geral da República que esteja em exercício naquele período. Depois diz a Constituição, 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Quais são as carreiras do Ministério Público da União? Bom, vamos lá. MPF, o mais famoso, o mais conhecido, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da União e Ministério Público de onde? Do Distrito Federal e territórios, hein? Então aqui estão os 4 membros do MPU. Ok? Então PGR, mais os 4 membros. Agora o inciso 3º, tem 3 membros do Ministério Público do Estado. 3 membros dos Ministérios Públicos Estaduais. 2 juízes, um indicado pelo Supremo e um indicado pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico, um indicado pela Câmara e outro indicado pelo Senado Federal. Ok? Atenção para essa composição, porque isso cai no concurso. Cai no concurso, memorizem, 14 membros, 4 do MPU, o Procurador-Geral da República membro nato, 3 do MP estadual, 2 advogados, 2 juízes indicados, um pelo Supremo e outro pelo STJ, e 2 cidadãos de notório ou de notável saber jurídico, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro indicado pelo Senado Federal. Ok? Bom, a competência do Conselho Nacional do Ministério Público está prevista no artigo 130, parágrafo 2º. Convido os senhores para lerem com calma essa disposição, esse rol previsto no parágrafo 2º do artigo 130A da Constituição Federal, e acho que é importante os senhores terem em mente que esse tipo de rol é extenso e é exatamente por isso que há uma preferência para que eles caiam, um rol desse caia em concurso público. O que eu quero chamar a atenção aqui é esse julgado do Supremo Tribunal Federal e assim a gente encerra esse bloco inicial sobre o estudo da legislação do MP. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as resoluções do CNJ e também do CNMP têm caráter normativo primário. Supremo Tribunal Federal, ADC número 12. O que isso significa? Que tanto o CNJ quanto o CNMP, no exercício de suas atribuições administrativas, ostentam o poder de expedir atos regulamentares. Esses atos, por sua vez, são atos de comando abstrato que dirigem os seus destinatários comandos e obrigações, desde, claro, inseridos na esfera de competência do órgão. Ou seja, os atos editados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e essa é a grande menção que os senhores devem memorizar, têm caráter normativo primário. Memorizem, porque isso pode cair em concurso, e essa é uma aposta que eu faço nesse revisaço para os senhores. Bom, gente, vamos tomar uma aguinha e a gente volta já já para o nosso último bloco nesse revisaço do Ouse Saber. Olá, alunos do Ouse Saber, nosso revisaço está se encaminhando para o final. Dicas sobre a legislação do Ministério Público, tema que pode cair no seu concurso público. Estamos aqui selecionando alguns dos temas e nós vamos fazer algumas apostas relacionadas agora ao regime infraconstitucional. Eu dei um apanhado no bloco anterior sobre as previsões constitucionais do tema e da instituição do Ministério Público. Agora nós vamos fazer algumas colocações relacionadas à legislação ordinária. Primeiro a gente precisa lembrar o seguinte, né? A Lei Complementar número 75 de 93,
que é a lei que regula o Ministério Público da União, ela dificilmente cai no concurso público estadual, porque o instrumento normativo que regulamenta os Ministérios Públicos do Estado são dois. A Lei 8.625, de 93, e a Lei Complementar Estadual, editada por cada um dos Ministérios Públicos Estaduais, que eu devo exortar os senhores para fazer uma leitura depois disso, depois dessa análise que nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer então a primeira análise da Lei 8.625 de 93, a Lei Orgânica do Ministério Público Nacional, e é importante destacar que já no preâmbulo da lei, ela estabelece uma regra máxima para os senhores nunca mais se confundirem qual o papel da Lei 8.625. Diz a lei, diz o preâmbulo, que institui então a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e dispõe sobre normas gerais. Normas gerais sobre a organização do Ministério Público dos Estados e da outras providências. Bom, normas gerais são as normas que procuram expressar alguns dos valores constitucionais previstos em determinados capítulos da Constituição Federal. O que a Lei 8.625 faz, então, é justamente estabelecer uma ligação direta entre o plano normativo infraconstitucional e aquelas disposições constitucionais relacionados ao Ministério Público. Portanto, quando ela enuncia que ela trata das normas gerais, é essa a grande pretensão. E as normas específicas, quem que dita então? Porque se há normas gerais pela Lei 8.625, as específicas ficam por conta das leis complementares estaduais. Ok? As leis complementares estaduais. Bom, essa natureza de norma geral da Lei 8.625 cria uma aparente, digamos assim, estranheza, porque as leis complementares estaduais não podem conflitar com a Lei 8.625, sob pena de invasão de competência. Não é correto ou não é técnico e adequado mencionar que uma lei complementar estadual que contraria a lei nacional, a Lei 8.625, é uma lei inconstitucional. Não é correto porque quando isso acontece, a lei específica está contrariando uma norma geral. E o que acontece nessas situações é uma invasão de competências legislativas. Por isso que essas leis, esse fenômeno, quando isso acontece, essa lei deve ser declarada inconstitucional. Inconstitucional não porque a Lei 8.625 encontra-se em um nível encontra-se com uma superioridade hierárquica normativa capaz de servir de parâmetro para as leis estaduais complementares que regulamentam cada um dos ministérios públicos. O que acontece exatamente numa situação como essa é uma invasão de competência, e a invasão de competência é uma das causas de declaração de inconstitucionalidade. Só que, e é importante que os senhores tenham isso em mente, mesmo as constituições estaduais não podem desnaturar-se e criarem regras gerais que contrariem a Lei 8.625. Por isso que eu pus aí no slide que a Lei 8.625 impõe-se, inclusive, sobre as emendas às constituições dos estados. A Constituição do Estado, que tem lá geralmente um capítulo referente ao Ministério Público daquele estado que ela está regulamentando, deve ser deferente à Lei 8.625. Porque a Lei 8.625 guarda compatibilidade vertical e bebe dos valores contidos na Constituição Federal relativas ao Ministério Público de forma direta. E é por isso que essa lei normatiza todos os princípios constitucionais do Ministério Público de maneira cogente e veemente, de maneira que as constituições dos estados não podem contrariar essas normativas, essas disposições contidas na Lei 8.625. Bom, a Lei 8.625 prevê alguns órgãos de execução do Ministério Público. Isso tem caído em concurso público e é importante a gente fazer aqui algumas abordagens sobre isso. O primeiro órgão que nós vamos estudar é o chamado Colégio dos Procuradores.
Colégio dos Procuradores, assim, por assim dizer, é o órgão de cúpula do Ministério Público. Bom, quem que integra o Colégio dos Procuradores? O Colégio de Procuradores é composto por todos os procuradores de justiça existentes no determinado Ministério Público. Bom, qual é o rol de competências previstas? Isso é a disposição prevista na 8.625 e que é repetida via de regra nas leis orgânicas estaduais dos Ministérios Públicos dos Estados. O rol do artigo 12 da Lei 8.625, eu gostaria que os senhores abrissem a lei e dessem uma consultada nesse rol, mas eu vou destacar alguns incisos previstos nesse artigo que realmente também servem para embaralhar, para cair em concurso público, dada justamente a complexidade com que eles são descritos na lei. Então, uma das competências do Colégio dos Procuradores: propor ao Poder Legislativo a destituição do Procurador-Geral de Justiça pelo voto de 2/3 de seus membros ou por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes, em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, assegurada a ampla defesa. Outra atribuição do Colégio dos Procuradores: eleger o Corregedor-Geral do Ministério Público. Outra atribuição: destituir o Corregedor-Geral do Ministério Público pelo voto de 2/3 de seus membros em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres do cargo, por representação do Procurador de Justiça ou da maioria de seus integrantes, sempre assegurada a ampla defesa. Agora, olha que interessante, aqui uma natureza recursal. O Colégio dos Procuradores também tem uma certa natureza recursal. E aí dispõe o inciso 8º do artigo 12 da Lei 8.625. Compete ao Colégio dos Procuradores julgar recurso contra a decisão A, de vitaliciamento ou não do membro do Ministério Público. B, condenatória em processo administrativo disciplinar. Então, uma vez condenado alguém disciplinarmente, cabe recurso que vai ser remetido para o Colégio dos Procuradores. Proferida, julgar recurso contra a decisão proferida em reclamação sobre quadro geral de antiguidade. Cabe recurso ainda, ou julgar recurso contra a decisão de disponibilidade e remoção do membro do Ministério Público por motivo de interesse público. E cabe ainda julgar recurso contra a decisão que rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da lei orgânica, a decisão de arquivamento de inquérito policial ou peças de informações determinada pelo PGJ nos casos de sua atribuição originária. Ou seja, nos casos de competência originária, cabe ao Procurador-Geral de Justiça que promove um arquivamento num caso de competência originária, se houver requerimento, verdadeiro recurso, né, de um interessado, quem julga esse recurso do arquivamento de um inquérito policial é o Colégio dos Procuradores. Ok? É um rol taxativo, ou um rol previsto na legislação 8.625. Eu procurei aí destacar os principais pontos que podem ser cobrados no concurso público. Artigo 17 da Lei 8.625, aliás, melhor, o artigo 14 da Lei 8.625 fala do outro órgão colegiado existente em todos os ministérios públicos do Brasil, que é o Conselho Superior do Ministério Público. Estabelece a lei: Conselho Superior do Ministério Público, lei orgânica de cada estado, disporá sobre a composição, a inelegibilidade de prazos de sua cessação, posse e duração dos mandatos dos integrantes do Conselho Superior do MP, respeitadas as seguintes disposições. 1. O Conselho Superior terá como membros natos apenas o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor. 2. São elegíveis somente procuradores de justiça que não estejam afastados da carreira. 3. O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos em eleição. Então imagine os senhores que o Conselho Superior do Ministério Público tenha 12 vagas, que estará prevista, por exemplo, na lei orgânica estadual. O eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis até o número de cargos postos, ou seja, cada um vai poder votar em 12 votos, 12 candidatos. Um voto contendo 12 candidatos.
certo? O Conselho Superior do Ministério Público possui sua atuação mais voltada à carreira do Ministério Público, ao passo que o colégio possui atuação mais recursal. Essa é uma dica que ali, quando caía tentando embaralhar nas questões a função do Conselho Superior e do colégio, tenho isso mais ou menos em mente, que o Conselho Superior possui uma atuação mais voltada para a carreira, ao passo que o colégio tem uma atuação mais voltada num tom, num viés, numa feição mais recursal. O artigo 16 da Lei 8.625 prevê que o Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio dos Procuradores, dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento. O Corregedor-Geral é aquele que exerce o quê? A função de orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, realizar correções e inspeções, realizar inspeções nas promotorias de justiça, remetendo relatório reservado ao colégio, e propor ao Conselho Superior do MP, na forma da lei orgânica, o não vitaliciamento do membro do Ministério Público. E aí eu destaquei aí em negrito, outra função do colégio, do corregedor, fazer recomendações sem caráter vinculativo ao órgão de execução, ou seja, ao membro do Ministério Público, ao promotor de justiça. Só que essas recomendações, elas têm que ser sem caráter vinculativo. Por quê? Porque, como os senhores sabem, eu já expliquei, um dos princípios institucionais que é dado pela Constituição aos membros do Ministério Público é o princípio da independência funcional, que quer assegurar ao membro do Ministério Público a garantia, a tranquilidade de que ele vai agir de acordo com o que está previsto na legislação, de acordo com o que está previsto na Constituição, de forma livre, sem ingerências de quem quer que seja, inclusive do Corregedor-Geral. Então é por isso que aqui a disposição, de maneira atenta, faz essa ressalva. O corregedor pode emitir recomendações, porém essas recomendações sem caráter vinculativo. O artigo 19 estabelece que as procuradorias de justiça são os órgãos da administração do Ministério Público com cargos de procurador de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem cometidas pela lei orgânica. E aí chama atenção desse parágrafo 2º, hein? Os procuradores de justiça exercerão inspeção permanente dos serviços dos promotores de justiça nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à Corregedoria Geral do Ministério Público. O que esse dispositivo está ressaltando? Olha, inspeção, via de regra, é atribuição do Corregedor-Geral do Ministério Público. Excepcionalmente, todos os procuradores de justiça realizam inspeções permanentes, inclusive, sobre a atuação dos promotores de justiça. Tá ok? Então é importante porque isso pode cair no concurso de maneira a tentar confundir o candidato. Meus amigos, vamos encaminhar aqui para o final. A minha última aposta, o meu último conselho, recomendação e a minha última aposta para os senhores ficarem atentos, como questão que possa ser cobrada neste concurso público, diz respeito a uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu disse aos senhores que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público podem emitir atos normativos de cunho ou de natureza primária, que vinculam os membros do Ministério Público. E aí a resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público tem tido um apelo e tem caído nos últimos concursos públicos do Ministério Público, por quê? É a resolução que dispõe sobre a política nacional de incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público. Por que ela tem caído no concurso? Porque ela faz uma distinção entre negociação, mediação e conciliação, e essa distinção pode cair no concurso público. Negociação é uma das técnicas de incentivo à autocomposição feitas quando no conflito, o MP atua como parte. Então, na negociação, no processo em que há negociação, o MP atua como parte. Por exemplo, ação civil pública. Por exemplo, ação de improbidade administrativa. Porque agora, como os senhores sabem, o artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429
foi alterado pela lei anticrime e agora é possível a realização do acordo de não persecução civil. Foi retirada a vedação, portanto, da antiga redação do artigo 17, parágrafo 1º, que vedava a transação, composição ou conciliação, e a partir de agora é possível a realização de instrumentos de justiça negocial também na esfera da lei de improbidade administrativa. Se é possível, qual dos três elementos é adequado aqui? Negociação. A negociação é em que o Ministério Público atua como parte. Na mediação, os conflitos no processo envolvem relações jurídicas nas quais é importante a direta e voluntária ação de ambas as partes divergentes. Ou seja, o Ministério Público aqui, na mediação, o Ministério Público é mero mediador. Não é dele que parte a tentativa de tratativas capazes de levar a uma solução consensual desse caso. Então, serve para os conflitos que envolvem relações jurídicas nas quais é importante a direta e voluntária ação de ambas as partes divergentes. São as partes que devem procurar se acertar pelo sistema de justiça consensual. E na conciliação? Bom, na conciliação, ela é típica nos conflitos que envolvam direitos ou interesses nas áreas de atuação do Ministério Público como órgão interveniente e nos quais sejam necessárias intervenções propondo soluções para a resolução da controvérsia ou dos conflitos. Aqui, o promotor age promovendo a conciliação entre as partes. Bom, meus amigos, essas eram as dicas que eu tinha para dar para os senhores relativa à legislação do Ministério Público. Penso que procurei aí tentar selecionar os principais temas que podem cair no concurso do Ministério Público do Ceará, sobre essas matérias especificadamente. Gostaria de deixar aos senhores aí uma dica de duas obras que estão aí nesse slide. A primeira obra é sobre a lei anticrime, que eu acabei de editar como organizador da obra. É uma obra que enfrenta vários aspectos da Lei 13.964. Convido os senhores para a leitura, uma obra da editora De Plasto. E uma obra que acabo de lançar, numa coleção de resumos que estou coordenando junto à editora JH Mizuno, e sou coautor do volume 1, o volume referente a direito penal. Eu e um colega, Luiz Fernando Pipino, escrevemos esta obra com muito carinho, com muito denodo, e nós procuramos aí sintetizar o estudo do direito penal de maneira bem adequada e condensada. Fica aí meus contatos também, meu e-mail, meu Instagram. Convido os senhores para manter contato com a gente, para tentar esclarecer. Agora tenha sempre em mente o seguinte: um concurso público como o do Ministério Público é um concurso público que reclama dedicação, reclama muito estudo. Não há como ser aprovado num concurso público dessa envergadura sem horas a fio de estudo, meus amigos. Então, todas as dicas que eu passei aqui aos senhores, elas reclamam estudo, reclamam atenção às aulas dadas, mas evidentemente que os senhores precisam se desdobrarem muito para alcançar esse desejo, este sonho, e a função do Ministério Público, queiram saber, é uma função nobre, extremamente cara ao Estado Democrático de Direito. Eu tenho certeza que todos aqueles que galgarem a aprovação do concurso público vão poder entrar em contato comigo um dia e dizer que se sentiram extremamente felizes em desempenhar esta função. Grande abraço a todos, desejo sucesso, bons estudos e até uma próxima.